Além das tags que nós vimos na estrutura básica das tabelas, nós temos tags adicionais. Não são todos os desenvolvedores que utilizam, mas se elas existem, elas são recomendação da W3C e se são recomendações, a gente deve sim utilizá-las. Essas tags adicionais são a caption. A caption é a tag de legenda, né? É como assim, você dá o nome da tabela que você está criando. Tabela de contatos, tabela de alunos, tabela de cursos, seja qual for, você coloca dentro dessa tag. E essa tag você deve utilizar dentro da estrutura da table, certo? A T-head, ela é uma tag para informar que aquela primeira linha é a linha de cabeçalho da tabela. Então, você usa a tag T-head e a coluna, né, ou as colunas dessa primeira linha, você usa com a tag TH. Outra tag é a tfoot. A tfoot é a tag de rodapé da tabela. E é interessante porque, nossa, o rodapé, que é a última parte, seria a última linha da tabela, está logo abaixo do T-head. Só em seguida você vê o T-body, que é realmente o corpo da tabela. Ele deveria estar no meio, né, entre a T-head e o T-foot. Bem, sim, poderia sim, mas o T-foot também pode ficar no meio, porque essa tag ela tem um padrão de comportamento. E o padrão de comportamento é, quando ela é utilizada, a linha que foi criada dentro dessa tag, ela, independente de qualquer coisa, ela vai ser mostrada sempre como a última linha da tabela, ok? Nós vamos praticar a criação de tabelas no editor Notepad e aí a gente vai conhecer esse comportamento da tfoot, que é uma das tags adicionais de tabela. Então, eu fiz aqui um checklist que a gente vai criar a estrutura de uma tabela com 3 colunas e 4 linhas, certo? Eu já deixei aqui o documento pré-pronto com a estrutura básica, nós criamos um outro, porque nesse nós iremos criar, assim, será da tabelas HTML, o nome do título para o navegador, certo? Só que aqui eu vou criar um título para o usuário, tabela HTML, ok? Sair da tag H1. Olha, sempre que eu faço uma alteração no meu documento, não esqueçam de salvar, ok? No Notepad++, esse salvamento de arquivos pode ser feito de diversas maneiras. Na primeira opção do menu, você tem arquivo, você pode clicar em salvar ou salvar como. Você pode verificar que aqui na aba onde encontra-se o nome do arquivo, você vê o disquete vermelho. Quando você vê o disquete vermelho, significa dizer que ela não está salva, esse arquivo não está salvo. Então, você tem em cima o terceiro ícone abaixo da barra de menu, o disquete azul, e o disquetezinho azul, quando você clica, você salva esse documento, ok? Então, tem também um atalho do teclado, que é o Ctrl mais S, que é muito utilizado em vários editores, vários ambientes de desenvolvimento para salvar. Então, cada alteração, Ctrl S, certo? Principalmente por conta das quedas de energia, ou acabou a bateria do notebook, não tem mais carga, enfim. Para qualquer eventualidade, sempre Ctrl S ou essas outras alternativas que vocês têm. Então, vamos lá, vamos criar a nossa tabela. Se a gente está inserindo um elemento, tabela, no nosso documento, a gente precisa do marcador. E esse marcador... Ai, desculpa, gente. E esse marcador é o marcador table. Tag de abertura. Fechamento. Caption. Vamos criar uma tabela, são
3 colunas e 4 linhas. Uma tabela de cursos da EAD, certo? Vamos criar nossa primeira linha. A gente sabe que a primeira linha vai corresponder ao cabeçalho da tabela. Então, T-head. Primeira linha. E nós sabemos que no HTML nós criamos a linha e já passamos a dividir as colunas. Como é a primeira linha, eu não vou usar o TD, eu vou usar o TH. Como eu terei 3 colunas, irei colocar 3 pares de TH. No primeiro, eu vou colocar o curso. No segundo, eu vou colocar o módulo. E na terceira, eu vou colocar a cidade que esse curso acontece. Estou sempre apertando no teclado Ctrl F. Beleza, criamos aqui a primeira linha, que é o T-head. Vamos criar... para vocês, se vocês lembram do T-foot, nós estávamos falando que o T-foot ele é para ser o rodapé de uma tabela, né? Pois é, eu vou botar ele logo abaixo do cabeçalho e só depois eu vou criar o corpo da tabela para que vocês possam ver como esse elemento se comporta. Bem, eu vou criar aqui a próxima linha, então eu crio aqui o TR, eu já estou passando aqui para a segunda linha, ó. Primeiro par de TR, primeira linha. Segundo par, novamente outra linha. Aqui não é mais cabeçalho, então eu crio um TD normal. Colunas, eu tenho sempre que repetir a mesma quantidade, já que eu não vou trabalhar com mesclagem de colunas agora. Aí eu vou... Aqui é o rodapé, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, rodapé, para ficar bem visível para vocês que é o rodapé da tabela. E pronto, criamos 2 linhas. Faltam mais 2 linhas. Essas 2 linhas vão ser exatamente o corpo. Vai ser o corpo da minha tabela. Então, separe. Se eu preciso criar 2 linhas, serão 2 pares de TR que eu irei fazer. Como é o corpo da tabela, em cada linha eu vou criar pares de TD. Criando aqui a 4ª e última linha. Com 3 pares de TDs. Vou colocar aqui na cidade. Não sai. Então, vamos executar aqui no navegador para a gente ver o comportamento da nossa tabela. Tá aqui, ó, nossa tabelinha HTML. Esse nome veio da tag H1 que nós colocamos. Tabela de cursos da EAD é o nome que eu coloquei aqui na caption. Temos aqui a linha destacada, que é o T-head. Aqui é bom que vocês observem que o comportamento do TH é dessa forma. Ele deixa a palavra, o texto, a fonte em negrito e bem centralizada, que é exatamente para destacar das demais. Nós temos o corpo da nossa tabela, olha que interessante, informática e administração, foi escrito depois da linha do rodapé, mas lá no navegador a linha do rodapé ela aparece aqui embaixo. Então, percebam que o comportamento do T-foot é sempre tornar aquela linha como a última. Nem todas as tabelas vai ser preciso usar o rodapé,
nesse exemplo mesmo eu não precisaria. Eu utilizei a título de teste, a título de demonstração, para que vocês possam ver, ok? Mas não deixem de usar o tBody, não deixem de usar o thead, não deixem de usar a caption. E não esqueçam, a quantidade de pares de TR vai representar a quantidade de linhas da nossa tabela, a quantidade de pares de TDs vai representar, de pares de TDs em uma TR, vai representar a quantidade de colunas. Então, lembrem-se que a quantidade de colunas vai sempre se repetir a cada linha. Então, nós temos aqui 3 pares de TDs em cada linha. Então, são 3 colunas em toda a tabela, certo? E nós temos aqui 4 pares de TR, então são 4 linhas em toda a tabela. E eu acredito que vocês devem estar sentindo falta de alguma coisa e devem estar se perguntando: nossa, mas beleza, eu estou vendo uma tabela, mas a tabela que eu conheço, que eu estou acostumada a trabalhar, ela tem bordas, né? Então, normalmente, a tabela que a gente trabalha na vida real, ela tá assim, as colunas elas são bem delimitadas, as linhas são bem delimitadas, e a gente consegue ver os elementos muito bem direitinho no nosso papel. Então, lembram do conceito de HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, que é uma linguagem de exibição de conteúdo? Pois é. E lembram lá daquelas observações que foram feitas? O HTML não se importa com a apresentação dos elementos. Quer dizer, não mais. Antigamente, sim. Antigamente, criávamos uma tabela no HTML e colocávamos atributos nessas tags para que a gente criasse bordas, para que a gente definisse cores de fontes, tipos de bordas para essa tabela. Tudo isso a gente fazia aqui no HTML. Só que nós não iremos fazer. Vocês vão ficar na curiosidade e vocês vão guardar esse documento, esse arquivo de tabela HTML, para que vocês possam criar as bordas na próxima aula, quando nós trabalharmos com a folha de estilo. Porque a folha de estilo, sim, vai se encarregar da apresentação. O que nós fizemos aqui foi simplesmente inserir um elemento de tabelas, um elemento de tabela no nosso site, ok? Então, não esqueçam dessa estrutura, não esqueçam que o tFoot, independente de você usar antes do body ou depois do body, essa linha vai ficar sempre como o rodapé da tabela. E nós criamos nessa parte da aula uma tabela com 3 colunas e 4 linhas.